Fala galera, Lucas Tanaka na área, tamo aí, hein? Tamo aí, quarta-feira, 26 de agosto, tô aqui com vocês para falar tudo e mais tudo sobre esse jogo, Cruzeiro e Galo, Copa do Brasil, jogo de ida, quarta de final. Antes de mais nada, já deixa o like aí para ajudar, deixa o like aí que a análise vai ser top. Você pode ter certeza que vai ser top. De vez em quando vocês vão me ver olhando pro lado aqui, porque eu já tô fazendo contato com muitas pessoas aqui, tentando buscar algumas informações para passar para vocês durante o dia, não aqui, tá? Mas enfim, deixa o like aí, se inscreva que eu sei que você tá aqui, que você não é inscrito. Tem gente que vem assistir aqui 1, 2, 3, 10 vídeos e não se inscreve. Então, deixa o like, inscreva, seja membro quem quiser ter um contato mais próximo. Seja membro, você vai ter acesso a vários benefícios. Quem quiser grupo de Cartola, link no comentário fixado. Vambora, galera, sem mais delongas, vamos fazer uma análise aqui para vocês. Vou tentar entregar o máximo aqui para vocês. Vamos começar do começo. Quem acompanha o bastidor de vestiário sabe que eu gosto. Eu não fiz o último porque eu estava viajando. Levei a esposa para dar uma passeada, despareci a cabeça, dar uma desligada. Final de semana eu fiquei off porque eu me conheço. E eu sei a pilha de nervo que eu fico quando é Galo e Cruzeiro, decisivo igual ontem. Não dormi nada de segunda para terça-feira. Então, já me conheço, então meio que já quis dar uma desligada antes no final de semana para chegar na terça-feira eu tentar ficar menos nervoso. Não vou falar mais tranquilo, mas menos nervoso. Então não tivemos bastidor do vestiário contra o Inter porque eu não assisti o jogo, tá? Eu me desliguei totalmente, fui viajar com a patroa e me desliguei do mundo, né? Pra acalmar a alma para o que tinha pra vir aí pra gente. Mas vamos lá, vocês não querem saber disso, mas só dando a satisfação que algumas pessoas vieram me perguntar sobre por que você não fez bastidor de vestiário contra o Inter. Tá aí a explicação. Galera, é o seguinte, escalação. Começa do começo. Everson, né? Aí já começa a primeira. Alan Franco, Juan Tressoldi, Vitor Hugo, Lodge, Maicon, Castanho, Fred, Coelho, Bernarran e Cassierra. Essa foi a escalação do Clube Atlético Mineiro. Como eu sou muito ansioso, eu vou ter que pausar esse vídeo porque eu tô recebendo notícia aqui e eu não consigo continuar sem ler a notícia que eu tô recebendo, mas eu já volto. Então é isso, galera. Essa é a escalação e vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Fred titular tem alguma surpresa? Nenhuma surpresa. A zaga, nenhuma surpresa. O Maicon, nenhuma surpresa. O Cassierra, o Coelho, o Bernard, o Lodge, nenhuma surpresa. A surpresa foi tirar o Franco do meio-campo, aonde nós achávamos que ele ia fazer a marcação individual com o Matheus Pereira, colocar o Franco na zaga barra lateral direita, ou na zaga pela direita ou na lateral direita, alternou, às vezes o Galo jogou com linha de 3, linha de 4, às vezes o Franco foi lateral, às vezes o Franco foi zagueiro pela direita, variava de acordo com o Galo tinha ou não a posse, de acordo com o adversário vinha ou não nos atacar. E aí, ele coloca o Franco lá na parte direita, né? E pega o Kevin Castanho, coloca no lugar do Franco no buraco que ele deixa no meio de campo e tira o Natanael barra Preciado. E aí, gente, o jogo é estudado. É muito legal isso. Eu fico muito feliz. Fico mesmo, tá? Porque quem assistiu o pré-jogo mais cedo, quem assistiu a transmissão no pré-jogo, cara, com toda a modéstia, tudo que falamos aqui, da dobra nas laterais, do povoamento no meio-campo, das marcações individuais por encaixe e perseguições, tudo que nós falamos bateu, a forma que o jogo aconteceu, Cruzeiro com a posse, o Galo retraído, o Galo no contra-ataque, o Galo dobrando dobrando a marcação nos dois alas, pontas do Cruzeiro, o Galo dobrando a marcação no meio-campo, deixando o Romero tendo mais liberdade. Enquanto esteve em campo, o Juan Tressoldi fazendo perseguições no Caio Jorge. Teve um momento que o Caio Jorge foi receber a bola no meio-campo, o Juan Tressoldi foi lá no meio-campo atrás dele, tá? Então, fico muito feliz com isso. Sinal porque, a gente acompanha, a gente estuda, a gente analisa, né?
A gente procura também buscar pessoas que entendem, que sabem muito mais do que a gente em relação à tática, né? Aprendizado nunca é demais, tá? Então a gente também para ouvir pessoas que entendem sobre o assunto. E tudo que nós falamos bateu. E quando sai a escalação, eu falei, gente, quem tava na transmissão aqui vai lembrar. Eu falei, gente, essa escalação aí, primeiro, maravilhosa. Segundo, vamos lá. Por que ele tá colocando o Franco ali na parte direita defensiva? Porque aí, né, lateral direito barra zagueiro pela direita. Muito simples. Do lado de lá tem o Wesley, que é o ponta esquerda, que vai dar o combate no nosso lado direito defensivo, que é um cara muito incisivo, que é um cara que busca o X1, que é um cara que busca o drible, que é o cara que vai pra cima, que ataca a última linha, que vai pro embate, né? Gera uma tensão na defesa adversária. O Barba pensou, hoje, nessa posição, nessa função, hoje o melhor que vai se adequar nessa situação vai ser o Alan Franco. E colocou o Alan Franco ali. E foi exatamente o que aconteceu no jogo. O Alan Franco o tempo inteiro marcando o Wesley. O Alan Franco não dava sossego pro Wesley. O Wesley teve uma oportunidade na partida, no primeiro tempo, onde ele faz um drible de corpo, uma gingada, joga o Franco para um lado, ele vai pro outro e dá uma finalização. E a bola sai rente à trave no gol do Everson. Inclusive, essa foi a única chance do Cruzeiro no primeiro tempo. Chance clara, podemos dizer assim, uma finalização de fora da área. Mas num todo, já vou adiantar, em um todo, pelo que se foi proposto a fazer, o Alan Franco fez uma partidaça. E vocês vão ficar puto aí comigo, vocês vão me xingar, vocês vão me criticar, não tem problema. Aqui, gente, eu tenho que ser o cara mais frio e racional possível. E tá aqui uma pessoa que fala mal do Franco direto. Eu não quero Alan Franco titular do meu time. Eu sei que o Alan Franco, no médio e longo prazo, vai perder a vaga de titular. Isso é questão de tempo. Mas para ontem, para o contexto, para os tipos de jogo, estilo de jogo, quem ele ia marcar, a forma que o adversário joga, toda a contextualização, ontem o Alan Franco era a melhor pessoa para marcar o Wesley. Perante que o Natanael vinha de 3 jogos seguidos, não pôde ser poupado contra o Inter porque o Preciado foi suspenso e não jogou. Ele não pôde colocar o Franco porque ele tinha que poupar o Franco também. Então ele meio que sacrificou o Natanael contra o Inter para usar o Franco agora. Então, gente, a gente tem que entender o contexto da parada toda, fazer uma análise assim, eu não vou fazer uma análise assim, entendeu? Então, tá muito claro para mim que o Franco ontem era a pessoa que tinha melhor condição física para marcar o Wesley. E foi muito bem. O Wesley saiu no decorrer da partida, saiu de cabeça baixa, foi criticado. Ó, falar baixinho aqui, pega o replay, mas lá do início, vai lá atrás no replay. Quem que rouba a bola? Quem que recupera a bola e dá o início à jogada, toma a bola do Wesley, aonde dá o início à jogada no gol do Clube Atlético Mineiro? Quem? O Alan Franco, roubando a bola de quem? Do Wesley. E aqui vai o toque, vai o crédito ao meu amigo Vitor Cunha. Por isso que eu falo, a gente para ouvir pessoas que entendem, fizeram curso, se prepararam, estudaram para falar de tática. O Vitor Cunha, desculpem, o Vitor Cunha é uma dessas pessoas. Ele me deu o toque ontem, falou, Tanaka, porque ontem eu estava defendendo o Alan Franco na transmissão e tomando porrada, aí o Vitor Cunha falou, Tanaka, pode olhar aí, quem recupera a bola no nosso gol foi o Alan Franco. Então, gente, o jogo sem bola, de anular um jogador que ele tinha que entrar e anular. O Alan Franco fez muita boa partida, na minha opinião. Ponto, tá? Podem criticar, não tem problema. Mas aqui eu tenho que avaliar tudo. E aí, gente, Alan Franco marcando Wesley. Do outro lado, Vitor Hugo e Renan Lodge marcando o Arroio. E o que eu falei no início da nossa transmissão? Falei, ó, esperem que o Renan Lodge hoje vai ser outro Renan Lodge. Não vai ser aquele Renan Lodge que joga na Arena MRV, que joga como um ponta pela esquerda. Ontem, a única jogada que o Renan Lodge praticamente no jogo inteiro ultrapassa o meio de campo foi a jogada do gol, que era quando a gente já estava perdendo o jogo. Foi o que eu falei. Se o Galo não toma um gol cedo, a postura vai ser essa. Renan Lodge atrás no meio de campo, sendo um lateral esquerda. Longe de ser um ponta, um ala às vezes também. O Renan Lodge muito retraído, muito focado em marcar. Por quê? Ele tinha a incumbência de marcar o Arroio, ele e o Vitor Hugo. Então nós tínhamos duas dobras. Na direita, Franco e Coelho marcando o Wesley e as poucas subidas do Vidalba. E
Na nosso lado esquerdo defensivo, nós tínhamos Renan Lodge e Vitor Hugo marcando o Fagner e o Arroio. E aí, no meio-campo, como ele tira o Franco do meio-campo e coloca o Franco lá na zaga barra lateral direita, quem quer marcar o Matheus Pereira? Maicon. O Maicon não pisou no campo contra o Internacional. Não pôs o pé na grama. Foi poupado 100% para esse jogo de ontem. E enquanto esteve em campo, o Maicon pegou o Matheus Pereira, pôs ele aqui, ó, pum, botou ele no bolso. O Matheus Pereira, no primeiro tempo, ele não viu a bola. O Maicon estava o jogo inteiro atrás do Matheus Pereira. Marcação por encaixe individual e perseguições. Marcação individual por perseguições. Tá, gente? A gente via o Maicon o tempo inteiro na fuça, na cola do Matheus Pereira. Marcação muito bem feita. Muito bem feita. Anulou o melhor jogador do Cruzeiro, que com a bola no pé, se der espaço, ele decide. Ele dá uma assistência. Ele faz um gol. Ele bota um companheiro na cara. Ele tem a qualidade. Ele tem o passe refinado. Se der bobeira, ele acha o jogo e causa pra gente um transtorno, né? Machuca a nossa defesa. E o Maicon estava ali no encalço dele o jogo inteiro, tá? Então, quando ele tira o Franco do meio, quem tem a função de marcar o Matheus Pereira é o Maicon. E aí tivemos alternativas ali, uma marcação mista no Gerson. Ora era o Kevin Castanho, ora era o Fred, às vezes até o Bernard. O Gerson não teve um em especial, marcação em especial ali individual nele, igual o Matheus Pereira teve sempre o Maicon, mas o Gerson teve a todo tempo alguém na cola dele. Ou era o Castanho, ou era o Bernard, ou era o Fred. E o Gerson também foi completamente anulado. O que o Galo fez? O Galo anula as pontas do Cruzeiro, com Wesley e Arroio sendo anulados, e acaba com o meio de campo do Cruzeiro, com Gerson e Matheus Pereira sendo anulado, e dá liberdade para os zagueiros. Teve um momento que o Jonathan Jesus veio com a bola dominada até o meio de campo, e ninguém foi marcar, porque deixa o zagueiro vir com a bola. Porque se a gente marca o zagueiro, alguém vai ter que sair de alguém que está sendo marcado e vai liberar esse espaço, entendeu? E o Romero também teve mais liberdade. Então, gente, um primeiro tempo totalmente controlado, um primeiro tempo sendo tocado da forma que nós quisemos, tá? O Galo toca o primeiro tempo da forma que quis. O jogo foi no nosso tempo, no nosso controle, da forma que nós quisemos, desde o início até o final do primeiro tempo, tá? 5 minutos de jogo, nada tinha acontecido, era só confusão pra lá, confusão pra cá, o Galo amarrando, o Galo segurando aquele âmbito inicial, aquela animação, aquele... Sabe quando você vai jogar fora e o seu adversário de cara aproveita o estádio cheio e quer te dar uma pressão, quer fazer uma bafa, quer fazer um gol ali nos 5, 10 minutos iniciais? Não teve nada disso, o Galo controlou isso aí de cara. Primeiro chute do Cruzeiro, como eu falei, foi do Wesley, que foi na primeira bobeada e a única bobeada do Alan Franco no jogo. O Cruzeiro, da forma que nós imaginamos, tomando a iniciativa do jogo. O Galo em transição e ligação direta, muito chutão do Everson, muito chutão dos jogadores do Galo, porque o Cruzeiro pressionava da forma que nós imaginávamos que o Cruzeiro iria pressionar. O Cruzeiro tem essa característica, o Cruzeiro é top 4 time no Campeonato Brasileiro que mais faz recuperação de bola no campo defensivo adversário, ou seja, o Cruzeiro perde a bola lá e já pressiona, o Cruzeiro sobe as linhas para marcar, né? E algo que me chamou a atenção, tá? Algo que me chamou a atenção. O Galo pressionando muito a saída de bola do Cruzeiro no início do jogo. Enquanto o Galo teve gás, o Galo pressionava o Cruzeiro lá na saída. E é algo que o time do Arthur Jorge tem total dificuldade. O Flamengo fez isso, causou dificuldade pro Cruzeiro. O Galo deve ter visto isso, obviamente, e fez a mesma coisa e causou dificuldade pro Cruzeiro, pressionando o Cruzeiro. O Cruzeiro se sente desconfortável quando uma equipe vai marcar ele em bloco alto, lá em cima. O Cruzeiro tem muita dificuldade nisso, tá? 12 minutos foi a primeira grande chance ali do Galo, no escanteio cobrado pelo Bernal, o Coelho dá uma casquinhada, ninguém chega fechando ali no segundo pau, e ali já começa o que nós tínhamos falado também. Gente, Vitor Hugo, Vitão que entrou, né, depois, não vamos falar sobre essa situação, e o Cassierra.
Jogada aérea do Galo vai ser uma boa valência. O Cruzeiro tem sérias limitações no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. O Cruzeiro sofre demais em bola parada aérea, tanto para defender, tanto para atacar. O Cruzeiro não machuca a defesa adversária e é machucado pelo ataque adversário em bola aérea. Eu falei isso aqui no pré-jogo, falei, podemos explorar isso. Todas as bolas cruzadas na área do Cruzeiro, o Galo teve, foi superior ao Cruzeiro. O Vitor Hugo teve inúmeras oportunidades de fazer gol de cabeça, entendeu? O Vitão também teve. O Galo foi soberano no jogo aéreo, ganhou praticamente todas as divididas pelo alto, tá? O Galo então levou vantagem muito forte nesse jogo aéreo. Ontem foi questão disso aqui para não ter saído um gol de bola parada nossa, tá, gente? E aí, cara, o que acontece? O Galo pressionando a saída e tal. O Tressolde sai aos 18 minutos, entra o Vitão, e aí eu já vou fazer um parênteses aqui sobre o Tressolde. Ô, gente, vamos lá. Primeiro, a informação que eu já passei nas redes sociais, quem não viu vai ficar vendo aqui agora. O Tressolde foi ontem, no início da noite, ali no Mater Dei, com o médico do clube, tá? E aí, deixa eu só ler aqui o nome do médico do clube para passar direitinho. Doutor Haroldo Aleixo, tá? O doutor Haroldo Aleixo acompanhou o Tressolde no hospital ontem. Fizeram todos os exames. Graças a Deus, nada grave, nada sério, nada constatado. Só um susto, mas poderia ter sido algo muito grave. A queda foi muito feia. Na minha humilde opinião, uma entrada desleal, uma entrada para pegar, sabe, gente? Então, assim, Tressolde foi liberado nas primeiras horas dessa quarta-feira, teve alta, foi liberado, fez todos os exames, nada grave, está fora do jogo contra o Vitória, mas por protocolo de concussão que foi acionado, ele está fora do jogo contra o Vitória e está à disposição do jogo contra o Cruzeiro. Aí a comissão técnica vai definir se vai para o jogo ou não, porque ele vai ficar esses dias aí sem treinar e tal, né? Não sei. Aí a gente tem que apurar, né? Mas de momento o mais importante não teve nada demais. Graças a Deus, nada grave. Agora, o Galo está estudando, junto com o seu departamento jurídico, se pode levar essa história mais à frente, adiante, para tentar causar alguma punição ao Caio Jorge. O Galo está estudando o que pode ser feito, tá? Então, gente, um absurdo. Não se faz isso com um companheiro de trabalho. Isso não se faz. Isso é uma entrada desleal. Poderia ter dado algum problema na coluna cervical. O Tressolde poderia, gente, ficar até tetraplégico, sabe? Então, assim, a parada que não tem como achar graça, não tem como bater palmo pra isso. Se fosse do nosso lado, pra lá, você pode ter certeza que eu não ia achar bonito. Não ia, tá? Faz o gol, comemora, zoa, provoca. Isso aí é lindo, futebol respira. Agora, isso aí, cara, isso que o Caio Jorge fez, passa muito ali da linha, sabe? Vai pra um lugar perigoso e é isso. Então, fica aqui o meu, né, minha posição perante esse assunto, uma entrada ridícula. O Caio Jorge, pelo menos até o momento que eu tô gravando isso aqui, não teve a coragem de pedir desculpa ainda, né? Enfim, mas é aquilo. Se eu quisesse falar mesmo tudo que eu quero, ia dar problema para mim, mas enfim. Então tá dada a informação, prefiro informar vocês e deixar vocês informados. E o restante a gente vai apurar com o clube o que vai ser feito aqui posteriormente, tá, gente? E eu quero chamar alguma atenção para algumas coisas aqui. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Arthur Jorge já manda alguns jogadores do Cruzeiro aquecer. Isso aí, meu amigo, é um atestado de que, opa, tá dando M. O trem fugiu do controle aqui. O negócio não tá bom pro nosso lado. Quando o técnico adversário, aos 33 minutos, bota os jogadores dele para aquecer, é porque coisa boa não tá acontecendo no time dele. E aí ele já meio que admite que o nosso jogo estava prevalecendo perante ao jogo do rival. E eu quero falar algumas questões aqui. Gente, vamos lá. Kevin Castanho estreia no time titular. Fred estreia no time titular. Vitão praticamente estreia num jogo grande, um jogo que ele perde, né? Enfim, não vou falar a palavra aqui não por respeito. Mas, gente, você tá com um meio-campo que chegou semana passada, você tá com outro meio-campo que chegou há 2 semanas. Ambos não têm aí 10 sessões de treino com o time. E você tem um zagueiro de 18 anos que entra na fogueira desgramada e joga da forma que jogou. E mesmo assim,
Você controla o seu adversário, você dita o ritmo de jogo da forma que você quer. O seu adversário tem a posse, mas não consegue criar, não consegue finalizar no gol, não consegue pisar na sua área. O técnico adversário já coloca aos 33 minutos os jogadores dele para aquecer porque estava vendo que não estava legal. Que primeiro tempo forte que o Galo fez, tá? Primeiro tempo soberano. O Cruzeiro teve a proposta. Vir para cima, ter a posse, ser impositivo, criar as oportunidades. Ele teve a posse e teve o domínio ali das ações, em certo momento. Mas o Galo não jogou retrancado, muito pelo contrário. O Galo em momento algum jogou retrancado. O Galo saía, o Galo trocava passe. O Fred estava em campo o jogo todo. Parecia que o jogo do Galo era 11 Fred. Era Fred no gol, Fred na lateral, Fred na zaga, Fred na volância, Fred centroavante. Toda hora que eu olhava pro jogo, o Fred estava na tela. O Fred recebia a falta, o Fred fazia a transição defesa-ataque, o Fred segurava a bola no ataque, o Fred tentava colocar um companheiro na cara do gol, o Fred marcava, o Fred dava combate. Caramba, mano, o Fred tava o jogo inteiro aparecendo. O cara sofreu 6 faltas no primeiro tempo de 12. A metade só ele sofreu sozinho. Então, assim, só conseguiram parar o Fred na falta, um cara que não tem 10 sessões de treino, que era estreia no time titular, que chegou semana passada. E é absurdo, né, gente? O nível técnico do camarada é diferenciado. Esse aí pega a bola aqui, ó, bota aqui, ó. Dá no pai que eu resolvo. Daqui que eu resolvo. Protagonista. Jogador bala. Jogador que chega, farda e joga. Esse é bom. Esse é bom mesmo. Entendeu? Então, a partidaça do Fred ali, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo ele deu uma cansada, deu uma sumida, algo totalmente normal, né? Não tem entrosamento ainda, não tem um ritmo com a equipe. Chegou semana passada, poucas sessões de treino, enfim. Mas no primeiro tempo, primoroso do Fred. Deu um belíssimo cartão de visita. O que o atleticano pode esperar desse homem, hein? Olha, hein? Esse Fred vem querendo, hein? O homem tá querendo. Meu Deus do céu, que primeiro tempo maravilhoso. Eu aplaudi de pé, tá? O Fred no primeiro tempo. E aí, resumindo mesmo o primeiro tempo, as propostas que foram feitas, o Galo foi superior no primeiro tempo. O Galo criou as ações mais perigosas. O Galo não jogou com a bunda na parede retrancado. O Galo saiu quando tinha que sair, defendeu quando teve que defender. Não deixou o Cruzeiro em momento algum pisar na sua área, ter a posse produtiva, tá? Criar grandes chances, tá? O Everson saiu limpinho do primeiro tempo. Então, primeiro tempo de domínio, controle e venceu a proposta de jogo do Clube Atlético Mineiro no primeiro tempo. Pelo que se propôs a fazer, marcar as dobras do Cruzeiro nas laterais do campo, marcar os 2 meio-campistas do Cruzeiro que geram mais dificuldade à defesa adversária, Gerson e Matheus Pereira, ser superior na bola aérea, na hora de retomar a posse, sair tocando bem e gerar perigo à defesa adversária. Tudo isso o Galo fez. O Cruzeiro não conseguiu criar uma grande chance de gol no primeiro tempo, tá? E aí volta o segundo tempo, o Galo volta o mesmo, e era para voltar o mesmo, né? Já com 2 minutos o Alan Franco toma amarelo. Eu falei, aí tá complicando, hein? O Alan Franco fazendo a marcação ali no Wesley, cara que vai para cima, já com 2 minutos do segundo tempo toma amarelo. Já me preocupou. Tem um lance engraçado que aos 5 minutos do segundo tempo, o Bernard perde a posse no ataque. E é justamente quando o Galo estava atacando, quando o Bernard perde a posse, o Cruzeiro retoma, vem nos atacar e gera o primeiro lance de perigo do Cruzeiro ali já no segundo tempo, uma das melhores do Cruzeiro até aquele momento no jogo, que é justamente quando nós tínhamos a bola e perdemos ela no campo de ataque e o Cruzeiro veio em transição, fez meio que a gente provar do nosso veneno. Isso aconteceu também contra o Bragantino. Quando nós perdemos a posse no ataque, foi o momento que a gente mais sofreu. Então, essa situação de perder a bola no ataque e a defesa estar descompactada, isso ainda tem que ser corrigido um pouco pelo Barba. É mais difícil, é claro, porque quando você está se portando a atacar, sua defesa obviamente vai estar descompactada, mas é algo que o Galo precisa dar uma trabalhada. Quando tem a posse, perde a posse no ataque, tem que se reorganizar de forma mais rápida,
tá? Mas é aquilo, quando nós não tínhamos a posse e prestávamos a defender, o Cruzeiro não conseguia furar a defesa, tá, gente? E aí, cara, Cruzeiro no segundo tempo, ele adianta a sua marcação. O Cruzeiro ele pega o Fagner, tira o Fagner da lateral e começa a fazer o Fagner vir pro corredor central. Pra que isso aqui? Pra gerar o desencaixes, pra confundir a marcação do nosso time. Quando ele tira o Fagner na lateral, quando o Fagner pega a bola, ele puxa o meio e abre o corredor pro ponta. O que ele quer fazer com isso? Ele quer simplesmente tirar a marcação, confundir a defesa adversária para gerar os espaços, entendeu? E aí o Cruzeiro veio para cima com tudo no segundo tempo, avançou a sua marcação, tentou causar essa dúvida na nossa defesa e aí começou a gerar um problema pra gente. O nosso início do segundo tempo não foi muito legal, o Galo entrou um pouquinho desligado também. Eu acho que teve isso também, o Galo entrou um pouquinho desligado, a marcação nossa não estava tão encaixada igual estava no primeiro tempo. E aí, cara, o Coelho aos 9 minutos toma amarelo também, eu falei, agora lascou. Coelho e Franco, os dois no lado direito, marcando o Vidalba e o Wesley amarelado. Os dois amarelados. Aí complica, eu falei, pô, como é que a gente vai ter dois marcadores do mesmo lado amarelado contra um ponto incisivo? Isso estava me causando uma certa preocupação durante o jogo. E aí, cara, aos 15 minutos, eis que entra a qualidade individual. Isso aí, gente, pode pôr a marcação que for. Qualidade individual, ela vai sempre sobrepor a marcação. Isso é talento, isso é qualidade individual. O futebol é maneiro por isso. Se não fosse assim, era só todo time marcar, acabou. Mas não. A marcação ela vai até um certo ponto. Quando chega a qualidade individual do atleta, não há marcação que resista. E aí, cara, meu amigo, e aí, galera, a qualidade individual do Arroio apareceu e, com todo respeito aqui, tá, gente? Vocês me perdoem aqui, mas que chutaço que esse cara acertou ontem, meu amigo. Não tem explicação aquilo não, cara. Ele pegou a parte de frente. Quem joga bola sabe. Quando a bola dá aquela quicadinha gostosa e você pega de par de frente aqui, ó, peito de pé na bola e você pega a força certinha. Porque se você pegar muito embaixo e pegar muito forte, você vai isolar a bola quando você pega da parte de frente aqui do pé no peito do pé. Mas ele colocou a força e o local do pé ali ideal para bater. E aí, eu já vi algumas pessoas falando que o Everson falhou. Vamos lá, tem uma câmera de trás que mostra que tinha dois jogadores do Galo marcando o Arroio. E os dois jogadores do Galo estavam tampando a visão do Everson. E aí, na hora que o Everson assusta, uma porrada daquela, a bola faz uma curva para baixo ainda, né? Já estava em cima dele. Então, poder de reação difícil, um chute difícil, tá? E um chute de raríssima felicidade. Para mim, o gol mais bonito da carreira do Arroio, tá? Fez os gols lá contra o Flamengo, foram golaços também e tal. O de ontem, aquilo ali, gente, aquele chute ali, enfim. Então, é o que eu falei. A marcação ela vai até uma linha. Chega um momento que a qualidade individual prevalece. E ali foi um desencaixe de marcação. Matheus Pereira estava livre, dá um toque de lado. O Galo vai tentar marcar o Matheus Pereira depois que ele já dá o passe e gera o buraco aonde? Lá onde estava o Arroio. Ficou um buraco. O Arroio teve uma liberdade, né, para poder fazer aquele chute ali. E acontece. Não tem como um time de futebol em 90 minutos ficar com a marcação encaixada do apito inicial até o apito final, gente. Não dá. Isso aí né? E na primeira bobeada que a marcação nossa teve, o camarada me acerta um chute daquele, pra mim, muito mais mérito individual, qualidade técnica do Arroio do que demérito da marcação do Galo. E aí que a gente tá ali, a gente tem o nosso pior momento na partida e eu quero falar sobre isso. Mas antes, Minério Seguros, galera. Você quer um seguro top, de qualidade, segurança mesmo, uma parada que você vai estar ali, ó, bem servido, com preço justo, um atendimento top e um seguro que quando você precisar ele vai estar ali para te dar todo o suporte necessário. Tá aí. Minério Seguros. Tá comigo aqui no canal, ó, desde sempre, tá?
qualquer coisa que eu passo no canal, que vocês podem ter certeza. Primeiro que eu tenho seguro residencial da Minério, quero oferecer para vocês também qualquer problema que der aqui em casa, máquina de lavar, geladeira, vidro, encanamento, chaveiro, assistência 24 horas, uma chamada paga toda a pólice, vale a pena demais. Minério Seguros não dá bobeira, dá moral pra turma lá que o serviço é top. Galera, e aí, até o momento do gol e uns 10, 5, 8 minutos após o gol, o Galo teve o seu pior momento no jogo, tá? O Galo teve o seu pior momento no jogo, justamente neste período. E aí eu já tava olhando assim, falei, Coelho e Alan Franco amarelado, o Galo ali tava meio um pouquinho desnorteado com um gol sofrido, eu acho que o Barba tá na hora de mexer. E ele vai segurando. O Galo não conseguia trocar 3 passes. Entramos ali em 5 a 10 minutos após o gol. Tivemos até chance de tomar o segundo, tá? Mas aí, meu amigo, esse time do Galo é cascudo. Esses caras são cascudos. Eles estão criando uma casca forte. A gente toma um gol do Remo, empata. Aquele jogo difícil contra o Juventude, mas luta até o final e faz o gol no último lance. Aquele jogo difícil contra o Bragantino aqui em casa e os caras mesmo assim foram pra cima e no final faz o gol e descarta a possibilidade de pênalti. Esse time do Galo tá criando uma casca forte. E aí, uma jogada trabalhada. O Bernard recebe na direita. Lança a bola rasteira na esquerda. Quem que estava na esquerda? O Coelho começou o jogo como ala direita. Coelho recebe, levanta a cabeça. O Renan Lodge, que ficou o jogo praticamente todo atrás do meio campo, quando toma um gol, muda o comportamento e teve que sair. Isso também é mérito. Tá? Você mudar o seu comportamento no meio de uma partida, isso é mérito. Isso é mérito do técnico, mérito do jogador, de saber ter esse entendimento tático. O Renan Lodge, ele ataca a última linha do Cruzeiro. Ele vai nas costas do Fagner e do Fabrício Júnior. Do Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno. Dá um passe maravilhoso, o Coelho. Olha o Coelho de novo aí. Eu já falei, hein? Promessa que eu fiz aqui. Não critico mais o Coelho até o dezembro. Dá um passe maravilhoso pro Renan Lodge. E o Renan Lodge afunda o goleiro Otávio, que na minha opinião poderia ter sido um gol defensável, mas azar deles. O Renan Lodge afunda o Otávio, faz um golaço onde ninguém esperava aquele chute. Ele afunda o goleiro, faz um golaço e o Renan Lodge sendo presenteado por um gol num clássico onde ele fez uma partida maravilhosa, uma partida diferente do que ele costuma fazer no Galo, um jogo mais defensivo, um entendimento tático, né? E aí o Galo empata a partida e dali pra frente, meu amigo, começa as mudanças. Entra Natanael, Minda, sai Bernard e Maicon. O Maicon só saiu porque estava com a condição física, né? Já a desejar, e a gente tem falado sobre isso aqui, quem acompanha o canal sabe, nós demos essa notícia aqui exclusiva sobre o Maicon ainda está ali naquela situação física, né? O Barba só tirou ele porque ele não estava mais em condição de acompanhar o Matheus Pereira, e aí ele volta o Franco para o meio, o Franco faz a marcação com o Matheus Pereira e joga o Natanael lá na direita para marcar o Wesley e marcar quem estava naquele lado do Cruzeiro naquele momento. O Natanael vai para a zaga, o Franco vai para o meio. E aí, cara, entra Cissé, entra Borba, sai o Cassierra, sai o Fred. O Fred, primeiro tempo primoroso, segundo tempo deu uma sumida, mas é normal. Preciado entra aos 47 no lugar do Coelho, ele tira os 2 amarelados dele, né? O Franco tira o amarelado dele, que era o Coelho, ali na direita. E aí, cara, eu quero falar o seguinte. Vamos lá, rapidinho, que depois eu vou fazer um panorama geral do jogo. Cassierra. É até chato fazer isso aqui, mas é porque pra mim já deu no sentido de... Gente, o Cassierra, ele custou... O Cassierra custou 7 milhões de euros. Ele tem o segundo maior salário do Clube Atlético Mineiro. E aí, o que acontece? Para custar o que custou, para custar o que custa mensalmente e para fazer o que faz, não está entregando nada. Um atacante de 7 milhões de euros
que tem um salário na casa de 1,5 milhão, 1,4 milhão, é o segundo maior salário do Clube Atlético Mineiro, ele não pode entregar o que a Sierra está entregando. O Cassierra não faz gol há 13 jogos, o Cassierra fica parado lá na frente, não faz um arraste, não faz um pivô bem feito, não segura uma bola no ataque, tem perdido inúmeras bolas rifadas, perde a casquinhada com o zagueiro sempre leva vantagem. Ele só fica lá parado na frente, às vezes erra domínio, erra passe, não finaliza, não chuta para gol. Então, gente, assim, para ser parede, para ficar como um cone lá na frente entre os zagueiros e vez ou outra fazer uma associação, vez ou outra fazer um pivô, 7 milhões de euros, jogador mais barato faria isso aí. Então a minha crítica ao Cassierra é pelo valor que ele custa mensalmente, pelo valor que ele custou, pelo que ele vem entregando. Se um jogador desse tivesse custado menos da metade e o salário dele fosse 1/3 do que é, tudo bem. O problema é que não é isso. E um jogador que custa caro desse jeito tinha que estar entregando mais. Um camisa 9 ou um centroavante ou um atacante de 7 milhões de euros com 1,5 milhão, 1,4 milhão de salário, ele não pode entregar o que a Sierra vem entregando. Não, eu não vou me contentar com isso e eu tenho certeza para mim. O Reinier e o Thiago Borbas não é sombra pro Cassierra e é por isso que o Cassierra é titular absoluto. Não é porque ele entrega, é porque os que estão na cola dele, os que estão na sombra dele, entrega menos do que ele ainda. Porque o Reinier teve 2 oportunidades aí e fez uma partida horrorosa. O Thiago Borbas não tem essa característica. O Thiago Borbas é aquele caneleiro mesmo ali, que é para jogar ali nos minutos finais na partida, ou num jogo que a gente estiver perdendo, bota pro abafo e cruza a bola na área. Enfim, sigo muito preocupado com essa posição de camisa 9. O Cassierra, para mim, tem entregado muito pouco pelo que ele custa, e pelo que ele tem custado e pelo que ele custou, tá? Mas fica aqui essa observação perante o Cassierra, beleza? E aí eu quero falar outra coisa aqui também. Então falamos do Tressoldi, falamos do Cassierra, falamos da partidaça do Fred, do Lodi. Outra coisa que a gente pode falar aqui, pega a entrevista do Arthur Jorge, faz esse raciocínio aí, faz esse exercício aí. Pega a entrevista do Arthur Jorge, completamente descontrolada a entrevista coletiva, dando patada em um monte de jornalista, não esperava nem alguns fazer a pergunta, discordando de todo mundo, puto. Por quê? Porque sabe que foi engolido taticamente pelo Barba pela segunda vez. Pela segunda vez, o Eduardo Barba Domingues leva vantagem perante o Arthur Jorge. Ontem era um jogo para o Cruzeiro fazer o resultado, ontem era um jogo para o Cruzeiro sair vencedor, para dar uma resposta para sua torcida perante o que aconteceu contra o Flamengo, e o Cruzeiro não conseguiu por mérito do Galo, não demérito do Cruzeiro. Mérito do Galo. Um time que teve 2 meio-campistas, que recém estreou pelo clube, um zagueiro de 18 anos que entrou na fogueira danada. Meu amigo, se tem alguém que teve uma característica de jogo, não o resultado, mas a característica de jogo superior ontem, este alguém foi Eduardo Barba Domingues e o Clube Atlético Mineiro. Nós terminamos um jogo com Vitão e Vitor Hugo na zaga, que até um mês atrás eram as últimas opções de zaga no Clube Atlético Mineiro, e o Everson não fez nenhuma defesa na partida. Vocês têm noção disso? Que o Everson não fez nenhuma defesa na partida? Nenhuma. A que foi no gol, foi gol, porque para mim não tinha como defender. Muito mais mérito do atacante. Nós terminamos um jogo com Vitão e Vitor Hugo na zaga, que há 2 meses atrás eram as últimas opções de zagueiro aqui, com o Everson em um clássico na casa do adversário ali no nosso salão de festas, sem fazer uma defesa no jogo, sequer em uma defesa difícil na partida, tá? Isso que o Kevin Castanho e o Fred entrou agora e o Vitão fez praticamente a sua estreia de fato com a camisa do Clube Atlético Mineiro, né? Teve o jogo do Inter, mas para mim a estreia mesmo foi ontem. E esse time do Cruzeiro joga junto já há algum tempinho, principalmente o meio-campo, não as pontas, mas o meio-campo joga junto já tem um tempo, tá? E aí mostra pra mim que esse time ele tem margem para crescer, tá? Esse time tem margem para crescer, muita margem para crescer. Temos o Fred, temos o Castanho, temos inúmeros desfalques, inúmeros problemas, né?
Vitor Hugo, Lianco, o próprio Tressoldi aí que saiu fora desse jogo, né? O Maicon com seu problema físico, enfim. O Galo tem margem para evoluir. Tem margem, tá? E isso que faltam peças no nosso ataque, tá, gente? Não vamos esquecer disso não. O nosso ataque tem que ser reforçado. Com o que tem em mãos, o que o Barba vem fazendo até me assusta positivamente, tá? É um absurdo o que esse cara vem fazendo. Então, num geral, feliz pelo desempenho. Um jogo totalmente esperado, um jogo totalmente controlado pelo Clube Atlético Mineiro. O Cruzeiro teve a posse, mas não criou nenhuma grande chance clara de gol, tabelando na nossa área, fazendo triangulação, nada. O gol dos caras foi uma jogada lá da mérito individual do jogador do Cruzeiro, tá? O nosso gol foi trabalhado, a nossa defesa sobrepôs ao ataque do Cruzeiro, o nosso goleiro saiu limpinho de jogo, tá? Limpinho do jogo o nosso goleiro. Então, se teve alguém ontem que pode sair feliz pelo que foi proposto e o que foi apresentado, este alguém é o Eduardo Barba Domingues com seus comandados, com seus jogadores. E, claro, que amasso, que show, que resenha, que aula de bancada da torcida do Clube Atlético Mineiro. Que aula de bancada que esses caras deram ontem no Mineirão. Todo mundo que esteve presente lá, ó, 2.500 calaram mais de 55 mil torcedores do Cruzeiro, né? 2.500 basta para calar um Mineirão inteiro de cruzeirense. Partidaça do Vitor Hugo, mais uma partidaça do Vitor Hugo, soberano no alto, não teve para ninguém defensivamente e ofensivamente. Vitão, uma pena que o Vitão só teve oportunidade depois de Lianco machucar, de Júnior Alonso sair, de Tressoldi machucar, de Léo Duarte machucar, do Ivan Roman ser vendido. O Vitão era a sexta opção do Galo na zaga. Precisou tudo isso que eu falei que ia acontecer para o Vitão ter uma oportunidade. Uma pena ter sido assim a oportunidade, que isso sirva mais uma vez de lição para o Galo dar oportunidade para a base, dar oportunidade para a base, que não seja nessa situação, nessa circunstância, tem que acabar o mundo para o garoto da base ter oportunidade. Não foi por convicção, foi por acidente que o Vitão teve oportunidade. Que fique isso aí de lição. Mas independente disso, não importa como começa, o importante é como termina. Eu espero que essa história do Vitão termine bem e tem tudo para terminar. Um absurdo o que jogou o atleta Vitão. Eu dei ontem melhor em campo pro Vitão, tá? Pelo contexto do jogo, por tudo que aconteceu, por tudo que envolvia, pela forma que rolou, para mim o Vitão foi o melhor em campo. Não perdeu uma rebatida, uma jogada no alto, uma intermediação, teve duelos ganhos por baixo, por cima, ninguém passou dele, uma tranquilidade, uma frieza, 18 anos. 18 anos. Que minutagem que esse garoto tem no profissional? Então, partidaça do Vitor Hugo, partidaça do Vitão, partidaça do Renan Lodge, partida boa do Alan Franco pelo que foi proposto a ele a ser feito, uma partidaça do Maicon enquanto esteve em campo, anulou o Matheus Pereira, tá? Boa partida do Castanho também, partidaça do Fred, partidaça do primeiro tempo, botou a bola debaixo do braço e falou, eu resolvo, dá em mim que eu resolvo, eu controlo essa coisa aqui. Uma partida ok do Bernard, ok, lembrando que a pré-assistência foi dele, dá o passe pro Coelho, o Coelho dá o passe pro Lodge, o Lodge faz o gol, mas uma partida ok do Bernard, tá? Uma partida muito boa do Coelho, marcando e atacando, jogar naquela faixa de campo de ala não é fácil, não é fácil. O ala, ele corre mais que qualquer jogador em campo, que ele tem que defender e tem que atacar, tem que defender e tem que atacar, o jogo inteiro, tá? E só não gostei do Cassierra, mas enfim, também não vou querer ficar queimando ninguém aqui não, muito pelo contrário. Vambora, levamos a decisão pra casa, na Arena MRV, vamos fazer aquilo ali virar um inferno, aquilo ali vai ter que virar um inferno, vamos ter que fazer aquilo ali virar de fato um caldeirão mesmo. Já sei de algumas coisas que a torcida e algumas pessoas estão planejando, já sei que o pau vai cantar terça-feira, né? E temos total condição de passar de fase, eliminar o Cruzeiro nesta fase da competição e ir para a semifinal, beleza? Galera, se eu tiver esquecido de alguma coisa, vocês me desculpem, tentei abordar o máximo possível
Gostei demais da atuação do Galo, fico muito feliz, mas nada que eu já não estivesse imaginando. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, dá moral para nossos patrocinadores, Camisa Raiz Store e Minério Seguro, link no comentário fixado. E fica aí o convite para a live de logo mais, beleza? Pra gente poder bater esse papo aí e falar mais sobre esse jogo de hoje. Hoje, por volta de 8 horas, deveremos ter a nossa live aqui no canal. Tamo junto, forte abraço, eu fui. Qualquer novidade, eu tô de volta. Deixa o like aí, se inscreva no canal e sapeca nos comentários aí o que vocês querem falar sobre o jogo de hoje. Eu fui, valeu, tamo junto, é nóis.